eu posso começar a viver minha vida colocando os meus desejos mais rápidos, né? Os mais imediatos, que é para que eu não fique sofrendo pela espera. Eu posso fazer com os meus desejos tudo o que eu quiser. Dependendo do que eu fizer, eu construo minha vida de alguma maneira, né? O que seria um sujeito saudável? Seria aquele que poderia colocar os seus objetos de desejo e poder ir atrás deles, né? Eu quero fazer uma faculdade, então eu vou fazer sacrifício para isso, eu quero ter um emprego, eu quero fazer um concurso, eu quero. E cada vez que ele pudesse ganhar, construir, pegar um objeto de desejo, ele pudesse ter um outro desejo pronto. Esta loucura que rege a vida humana, que rege nossa relação com as coisas, nossa relação com o mundo, é a base de tudo que nós construímos. Alguém vai me perguntar assim, bom, tudo bem, tá tudo certinho, e agora? O que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós vamos fazer com tudo isso é começar a pensar um pouquinho no que Freud escreveu. Freud escreveu alguns livros complicados a respeito da nossa questão com o mundo, na nossa questão com a vida. O que seria a gente poder se submeter ao desejo sem ter que ficar trocando de objetos? É o que a psicanálise pretende e algumas terapias pretendem, que é a aceitação da nossa impotência, a aceitação da nossa impotência, a quebra do nosso narcisismo. Então, eu escolhi um objeto e eu vou tentar sempre fazer com que esse objeto tenha algo que eu possa desejar. Quando eu paro de desejar meu filho e tenho que esperar ele ficar doente para eu voltar a desejá-lo, quando eu paro de desejar minha esposa e tenho que ter medo de perdê-la para voltar a desejá-la, nós estamos vivendo a falência fundamental daquilo que todos nós queremos, que é a paz, e que é a nossa comunhão, que é a felicidade, que é uma vida feliz. Não há remédio contra o desejo, a não ser a consciência. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que 5% de nós são conscientes. 5% de nós são capazes de suportar uma frustração. 5% de nós são capazes de entender que a raiva é filha do medo. E o medo é o pai do desejo. A raiva é a irmã do desejo. 5 de nós somos capazes de compreender que quando uma criança é frustrada, ela tem o desejo de ver a televisão e eu vou ter que tirá-la de lá para dar banho nela. E ela tem que sentir raiva disso. Quando eu permito que ela sinta raiva disso, com começo, meio e fim, eu ajudo que ela crie um desejo substituto para aquilo que ela acabou de perder. Quando eu permito que as pessoas sintam medo. Outro dia, aqui em Campinas, um escritor falava dos seus medos, e eu ri muito, porque quando ele era pequeno, ele aprendeu que existe o Superman, o Batman, e ele tinha medo do Malaman. E ele não entendia de onde vinha esse medo, até que ele compreendeu que ele morava numa família religiosa, que toda noite rezava. E o final da oração do Pai Nosso é livrai-nos do Malaman. E aí, ele entendeu que as palavras têm vida e agradeceu esse medo do Malaman, que fez tão bem a ele. O medo ele constrói bons desejos. O medo constrói bons desejos. Quando eu tenho medo de ir conversar com aquela menina na escola, medo de ser rejeitado por ela, vou até um bar, tomo uma Smirnoff Ice ou 2 latas ou 5 latas de cerveja para eu poder conversar com ela, eu violento o meu medo e não crio desejo. Fico pronto para a frustração.
não sinto raiva e fico indiferente. Quando a criança tem medo e a gente respeita o medo, permite o medo, você vai ficar na sua cama com o seu medo. Ela forçosamente vai inventar desejos que possam fazer com que ela combata seu medo. Quando eu permito que uma criança sinta raiva, com começo, meio e fim, eu permito que ela crie desejos. Se ela aprende a suportar a sua frustração, ela vai aprender a suportar a ideia de que nem sempre todos os nossos desejos são realizáveis ou realizados. A sociedade pós-moderna e hoje a sociedade contemporânea nos trouxeram mais objetos de desejo, mais marcas, mais formas para o corpo, aparelhos de modificar, de pintar, e nos trouxe a possibilidade de que os nossos desejos possam não nos frustrar. A tecnologia contribui para isso quando nós nos sentamos atrás de um teclado, de um computador, no Messenger, e conversamos com gente que a gente pode desejar sem ver. Ou vendo uma fotografia, mas sem tocar. E vocês imaginem o que é, eu estou me correspondendo, eu tenho 16 anos, estou cheio de desejos, como eu disse, nós somos cheios de desejos. E estou me correspondendo com uma australiana, que diz que tem 16 anos, diz que é mulher, mandou até uma fotografia, que eu não sei se é dela, deve ser da prima, se é um travesti, mas nós conversamos. Ela me ensina um pouco de inglês, eu ensino um pouco de português para ela, e a gente vai construindo um amor profundo, e o desejo se eterniza, porque eu não tenho dinheiro para ir para lá. Talvez eu faça uma economia, vou deixar de chupar chiclete, comprar maconha, e vou ver se eu compro uma passagem para a Austrália. E ela não pode vir para cá porque ela trabalha e estuda. E sempre as férias dela, e de repente eu estou plenamente apaixonado, sem o risco de me frustrar, porque eu vou demorar para ver essa mocinha. A tecnologia nos traz a possibilidade de a gente trazer perto de nós objetos de desejo, sem o risco de que o desejo morra, sem o risco que o desejo acabe. Numa cultura, numa sociedade, onde a gente não quer ter dor, a gente não quer ter frustração, a gente inventa jeitos de mudar as coisas que a gente sente, os remédios, a bebida, a droga, as fugas. É uma sociedade que perde desejos criativos e regride a desejos instintivos. A psicanálise se vê às voltas com o desejo até hoje. Existe muito psicanalista, existe muito escrito sobre psicanálise, mas nós não conseguimos ainda imaginar uma maneira de mostrar às pessoas que nós somos sofredores, que vale a pena sofrer pelo desejo, vale a pena ter um desejo frustrado e construir outro. Nós estamos perdendo essa capacidade. Nosso desejo muda o mundo. Nosso desejo modifica as pessoas. Nosso desejo constrói o psiquismo dos nossos filhos. Então, a gente precisaria parar um pouco e pensar. O que nós queremos? Né? O que eu quero para mim? Eu quero ser desejado, diz Maud Manoni, mas desejado por um outro, porque eu fiz uma cirurgia plástica, desejado. Freud dizia que o desejo mais precioso que nós temos é sermos desejados intelectualmente.
não é? Que a gente possa, pela palavra, pelo ato, pela escrita, produzir transformação nos outros. Isso se chama arte, se chama cultura, se chama a parte mais preciosa da vida humana, que é transformar o desejo em sublimação. Para a psicanálise, sublimação é a transformação de desejos. Na sublimação, impulsos primitivos e forças sexuais podem encontrar caminhos de expressão na arte, no esporte, no trabalho, na criatividade. O que estava reprimido no inconsciente se torna socialmente aceitável. Os desejos encontram maneiras de se expressar. A sublimação cria relações novas e constrói a própria civilização. Não dá para se livrar do desejo, mas dá para a gente transformá-lo. Não dá de impedir o desejo, mas dá para a gente não impô-lo aos nossos filhos, por exemplo. Cuidar dos nossos desejos é tentar aprendê-los, é tentar escutá-los, é tentar vê-los. Quando uma sociedade nos dá uma tecnologia que faça com que nós nos distanciemos ainda mais das coisas que a gente poderia procurar ao vivo, é um sinal muito ruim. É um sinal de uma perda fundamental. Nós estamos construindo um monte de loucos sem nenhuma resistência à frustração, sem resistência à frustração. Gente imediatista, gente que precisa do tênis agora, que precisa ir na festa agora, porque senão amanhã não vai ter o que conversar na escola. Por essa rapidez com que os desejos começam e acabam. E não existe mais luta, né? A gente não está lutando mais por nada, ainda mais depois dessa coisa política nossa. Então a nossa descrença em qualquer objeto de desejo distante é muito complicada. Você estava falando aí do desejo, que quando se realiza ele perde a força, quer dizer, ele acaba e a gente passa para o próximo desejo. Como é que a gente faz para sustentar o desejo, né? Fazer a manutenção do interesse? Cada fato, cada objeto que entrar na nossa vida tem que estar associado simbolicamente a algo afetivo. Então, o que faz um casal para manter o desejo? Então, quando o casal começa a sentir que a morte do desejo está aparecendo, geralmente eles podem fazer coisas como se lembrar de como o namoro começou. Entende? Aquele desejo não é resgatável, mas ele é vivível, ele é sensível. Percebe? E eu posso contar para minha mulher, que fazemos 50 anos de casado, que eu comecei a namorá-la porque eu gostava da amiga dela e quis fazer ciúme e acabei gostando dela. E eu posso simbolizar todos os objetos de alguma forma. Na minha casa, os objetos que eu ponho para enfeitar, eles têm que ter algum sentido afetivo. Um sentido afetivo, uma origem. Por isso que é importante sempre as crianças saberem a sua origem, o desejo, a maternidade, como foi, a origem, né? O simbólico, como diz Lacan, né? O simbólico. A nossa vida ganha um sentido. O desejo não morre quando existe um simbolismo nas coisas que a gente faz.
Café Filosófico, realização CPFL Energia e TV Cultura.